dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do podcast Zé Café. E sempre seguindo a mesma linha de trazer assuntos interessantes que agreguem qualidade de vida. Hoje meu convidado vai falar de uma coisa que hoje é muito importante, que envolve qualidade de vida, alimentação, nutrição e tantas outras coisas que estão envolvidas no nosso bem-estar. Que a gente corre demais, às vezes deixa de se cuidar do corpo e a gente sabe que a gente pode morrer pelo que come. Então dá para ter uma qualidade de vida bem melhor seguindo algumas dicas que nós vamos fazer aqui hoje. Então, para isso, eu vou apresentar para vocês hoje o Alex Nascimento, que vai agregar para vocês, vai se apresentar falando sobre nutrição esportiva. Alex, está com você. Fala, Zé, tudo bem? Tudo. Bom, eu sou formado em nutrição, né? E antes de me formar em nutrição, me formei também em educação física, né? Então, primeiramente, eu sou formado em educação física, sempre tive o sonho de fazer nutrição, né? Tinha essa dúvida, o que eu ia fazer primeiro, o que eu ia escolher primeiro. Por já estar na área do esporte, eu optei primeiro por estar fazendo educação física. E aí depois eu ingressei na nutrição e é um caminho aí que um link com o outro, né? Um acaba agregando no outro. A gente sabe que a atividade física, o treinamento, sem a nutrição, você consegue chegar, mas os dois juntos, você consegue um pouco mais longe e vice-versa, né? Então um acaba acoplando ali o outro. Então decidi fazer os dois e hoje eu caminho com os dois aí, graças a Deus dando muito certo. Quer dizer, hoje você exerce as duas atividades? As duas atividades. Você é personal? Isso. E trabalha em academia e também atende como nutricionista? Isso. Hoje, na realidade, eu tenho até meu estúdio, né? Eu tenho meu espaço, onde eu atendo as pessoas de treinamento dentro desse meu espaço, né, de personal trainer, e nesse mesmo espaço eu tenho a sala, onde meu consultório, onde eu atendo a parte de nutrição também. Entendi. Então todos os meus clientes também já passam comigo também por nutrição, entendeu? Entendi. Então, sobre isso que ele está dizendo agora, a gente separou um vídeo aqui que dá uma resumida do que nós estamos falando. Estúdio, onde ele atende como nutricionista, e vocês vão assistir o vídeo agora, curtinho, que dá uma geral no que é a atividade do Alex. Solta o vídeo aí, produção. Bem legal, né? Tá um pouquinho diferente, só a iluminação. Basicamente. Então, vocês tiveram uma ideia do que é a atividade do Alex como nutricionista e como professor personal de educação física. E agora vamos começar a conversar sobre mitos, verdades, o que é bom, o que é ruim. Afinal, existem tantas dúvidas. Eu acho que o assunto que acabou em off aqui saindo, vamos falar da ingestão de água durante o dia. Como é que você entende, sabe, conhece, que é o ideal para água? Quanto de água tomar por dia? Como é que é feita essa conta?
Essa conta de água ela é feita de acordo com 1 quilo de peso corporal do indivíduo, né? Então a gente coloca ali sempre a gente faz uma conta, né, do peso corporal do indivíduo, altura também, sexo também, isso é muito importante. E a gente faz um cálculo ali estimado mais ou menos para a pessoa estar ingerindo água. Um cálculo simples que a gente fala assim, um recomendo básico para todo mundo, que acredito que já várias pessoas escutaram isso. O ideal é você consumir 2 litros de água por dia, mas isso não é para todo mundo, né? Pessoas com um pouco mais de peso, eu, por exemplo, eu estou pesando 98 quilos, né? Então, mais ou menos, eu consumo ali água diariamente, ali 5 a 6 litros de água por dia. Caramba. Isso é que a gente fala de água de líquido geral, tá? Então, assim, água pode ser também ingerido como suplemento, pode ser ingerido como uma bebida zero calorias, por exemplo. Café também pode ser ingerido, acrescentado como líquido geral no teu dia a dia. Mas, em média, a gente sempre fala que tem que tomar água de preferência, tá? Mas aí eu agrego sempre para os meus pacientes, quando eu falo assim, você tem que consumir 3 litros de líquidos diário, né? Esses líquidos diário varia entre água, sucos, bebidas sem açúcares, por exemplo, café, isso tudo agregado como a quantidade de líquido geral que ele tem que ingerir no dia dele. E assim, entendendo o que você está falando, a água, vamos falar da água mesmo, no mínimo 2 litros. No mínimo. Aí, e o resto... É que eu sempre falo, vamos fazer assim uma porcentagem, né? Então, assim, 70% que você tem que ingerir de líquidos no seu dia tem que ser água. O restante pode vir aí de café, chá, bebidas zeros, enfim. Entendi. Isso é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente fala em beber 5, 6 litros de água, lógico, nós estamos falando com um profissional aqui que tem uma atividade, faz atividade física, essa coisa toda, mas a gente às vezes fica pensando, nossa, 5 litros de água, mas a gente toma 2 litros de coca com alguma facilidade, né? Tranquilamente, né? Não é verdade? A gente tem que assumir também certos defeitos, porque às vezes numa festa você dificilmente vai pedir uma água. Você vai tomar uma coca, um refrigerante... A gente pode falar até mesmo da cerveja, né, Zé? Da cerveja. O cara, quando vai pegar um final de semana aí, o cara bebe ali 2, 3 garrafas, 4, tranquilamente. Isso é fácil. Agora, quando a gente fala assim, tu vai ter que consumir 5 litros de água por dia. O cara, nossa, mas tudo isso? Mas cerveja é fácil. Cerveja vai numa boa ali, numa tarde, tranquilamente batendo papo com os amigos, né? Olha, isso é uma coisa que é verdade, né? Porque quando a gente frequenta algum lugar, bar, seja o que for, a quantidade de latinhas em cima de uma mesa é impressionante, quando não é garrafa também. Exatamente. Mas aí se você botar uma garrafa de 2 litros de água ali, ela vai ficar parada ali. É uma coisa para se pensar. Até foco para dengue, né? É capaz de dar dengue, aparecer um mosquitinho lá. Dentro dessa coisa de água, nós vamos falar um pouco de alimentação. Uma coisa que eu escuto muito falar, e as pessoas comentam muito, até eu comento, sobre jejum intermitente. Existem várias informações. O que é o jejum intermitente? Quem pode fazer? É saudável? Não é saudável? O que você fala sobre isso? O jejum intermitente, ele é uma estratégia nutricional, dentre várias estratégias nutricionais que a gente pode estar utilizando, né? O jejum intermitente é uma delas. Por exemplo, tem pacientes meus que fazem um jejum intermitente porque eles não têm o hábito de tomar café da manhã, por exemplo. Eles falam, Alex, eu não consigo tomar café da manhã, eu tenho que acordar, eu só vou direto para o almoço. Legal, esse cara ele se encaixa, ou essa pessoa se encaixa em fazer essa estratégia do jejum intermitente. O jejum intermitente tem de várias formas, tem um jejum de 16, tem um jejum de 8, tem um jejum de 12, o mais comum é de 16 horas ali, né? E a hora do sono, ele conta também como jejum, tá? Eu posso fazer jejum dormindo? Exatamente, você está dormindo, você não está consumindo, então o jejum ele entra na parte do sono da pessoa. Então vamos supor que você pare de comer às 8 horas da noite, vai dormir esse horário, né? Então ele já começa a contabilizar o jejum, né? Até a hora do seu almoço, mais ou menos ali vai dar umas 16 horas. Então você fez um jejum de 16 horas. Então eu tenho pacientes que fazem um jejum e que realmente funciona. O problema do jejum é o quê? É aquela janela que você tem para você estar comendo, tá? Então, suponhamos que você faça 2 refeições no dia só, que você está seguindo o jejum, que seria o almoço e o jantar, tá? Então, tem que tomar cuidado com o quê? Com as escolhas que você vai fazer nessas 2 refeições. Porque, normalmente, as pessoas que fazem o jejum
Quando chega na hora de comer, já está com muita fome. E aí o cara quer comer sem pensar, sem ter uma estratégia ali, sem ter algo planejado para ele estar fazendo, e aí ele acaba estourando as calorias naquela pequena janela que ele tem para comer. Então, né? Pelo que você está me explicando, eu entendo que jejum não é passar fome. Negativo. É você achar a janela do teu metabolismo, como esse que você citou. Ele não gosta de tomar café da manhã. Sim. Então, você recomenda que a pessoa, se eu estou entendendo, você me corrige, por favor, que não é minha área, o jejum não é uma coisa assim, hoje eu vou ficar 24 horas sem comer. Existe gente que faz isso. Tem. Tem muita gente que faz isso, inclusive eu tenho pacientes também, muçulmanos, que eles fazem o jejum do Ramadã, né, que é pela religião deles, né? E aí eles ficam o período da manhã, inclusive sem beber líquido, né, o período da luz do dia, né, que eles falam. Sim. A luz do dia eles não podem estar consumindo nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de líquido. Eles comem só na hora, esse é mais difícil ainda, que eles têm que consumir alimentos só na parte noturna ali. Então a gente tem que controlar bem a alimentação da pessoa ali nesse período para ela não extrapolar muito as calorias dela, tá? Então o jejum, eu falo que não é para todo mundo. E o jejum, que nem eu te disse, é uma estratégia nutricional também. Por exemplo, tem pessoas que vou dar um exemplo eu mesmo, eu tenho que acordar e tomar café da manhã. O jejum ele não se enquadra para mim. Então se eu tentar fazer o jejum, para ter uma noção, o jejum para fazer exame de sangue, que eu tenho que fazer, eu já sofro. Falo, caramba, vou ter que ficar sem comer, vou ter que ficar sem tomar o café da manhã, vou ter que fazer o exame primeiro para depois tomar o café da manhã. Então o jejum ele não se enquadra para mim, tá? Então assim, todo mundo acha que assim, às vezes eu vou fazer o jejum para emagrecer. Se você tem o hábito de não consumir o café da manhã, é uma excelente estratégia para você. Legal. Agora, se você tem o hábito de consumir o café da manhã, não tem por que fazer o jejum. Dá para você emagrecer de outras formas, com outras estratégias. Então, jejum, entendi. O jejum, dependendo, é lógico, de cada caso, o sentido do jejum é fazer o corpo queimar caloria, é isso? Na realidade, assim... Qual é o objetivo do jejum em si? Então, o jejum, que nem eu falei para você, é uma das estratégias dentre várias ali da nutrição. Tá. Né? Mas você ficar muito tempo sem comer, por exemplo, indivíduos que querem ganhar massa muscular, eu já falo que o jejum ele não é uma estratégia boa. Porque ele tem que consumir aquela quantidade de caloria ali do dia dele e normalmente nessa pequena janela ele não consegue suprir as necessidades dele para ele ganhar massa muscular. Agora, para o indivíduo que quer emagrecer, é uma boa estratégia, porque ele tem uma janela pequena para estar consumindo ali, e se a gente, que nem eu falei, 2, 3 refeições no máximo, então se você planejar essa alimentação nessa pequena janela para ele, ele consegue perder peso, porque é uma janela pequena que ele tem para fazer essas refeições, entendeu? Entendi. Aí, então, por isso que a pessoa começa a emagrecer mais, por quê? Porque ela fica a maior parte do tempo sem comer, em jejum. Então, você pode estar fazendo atividade física em jejum? Pode, não tem problema nenhum. Que nem eu te falei, esse meu paciente, ele faz a atividade física dele próximo de uma refeição, da primeira refeição dele. Então, ele fica de jejum, aí ele treina, depois de 1 horinha ali mais ou menos, ele já vai fazer a sua primeira refeição. Entendeu? Entendi. Então, já estava aqui pensando, dá para treinar em jejum? Dá. Dependendo sempre da orientação e do caso de cada um. E eu entendi também pode estar errado, que o jejum, para quem quer ganhar massa muscular, pode não ser uma boa indicação. Não é uma boa estratégia, porque assim, normalmente a pessoa que quer ganhar massa muscular, ela tem que consumir, fazer um superávit calórico, que a gente fala, né? Então a pessoa quando quer emagrecer, a gente faz um déficit, a gente coloca menos caloria para aquele indivíduo, né? E tem um gasto calórico maior. Tá? Então o jejum ele se enquadra bem para essa pessoa que quer fazer um déficit calórico, que quer emagrecer. Agora a pessoa que quer ganhar massa magra, ela tem que fazer um superávit calórico, né? Então ela tem que consumir mais calorias do que ela gasta, certo? Então assim, quando a gente pensa em superávit calórico, a gente pensa em fazer algumas refeições a mais. Então essa janelinha pequena do jejum, às vezes não vai se enquadrar tão bem para a pessoa que quer ganhar massa magra, entendeu? Aí dentro dessa linha, eu já ouvi falar em dieta flexível. O que é dieta flexível? Dieta flexível é a grande moda também, que a galera também costuma errar bastante. Dieta flexível, Zé, nada mais é do que o quê? A pessoa está consumindo alimentos mais palatáveis, mais calóricos, doces às vezes, dentro da sua dieta e continuar emagrecendo. É uma estratégia boa? Desde que você tenha que tomar alguns cuidados. Por exemplo,
tem pacientes meus que eles, na dieta dele, tá prescrito lá doce de leite em uma quantidade. É mesmo? Exato. Tá lá doce de leite numa certa quantidade, sucrilhos em uma certa quantidade. E normalmente eu utilizo essas estratégias, né, de doces, né, mais palatáveis, até para a pessoa... que eu falo para manter a sanidade mental e continuar seguindo a dieta ali certinha. E normalmente eu uso essas estratégias dos doces próximo ao treino da pessoa. Normalmente eu utilizo ela no pós-treino do indivíduo, porque a gente fala que o pós-treino é aquele momento que o teu corpo está precisando de energia. E o teu corpo ele não sabe o que é uma batata doce, o que é um frango, o que é um whey, ele vai saber o que é carboidrato e proteína e vai suprir aquilo lá que ele depredou do treino. Então eu utilizo essas estratégias de doce de leite, às vezes uns sucrilhos, alguma coisa que o indivíduo goste, para ele estar consumindo no pós-treino e essa primeira refeição ela não vai ser estocada como gordura, ela vai ser destinada direto para a musculatura. Então, fazer uma dieta flexível com estratégia, dá para você utilizar o treino da pessoa com a refeição mais palatável que ela goste, entendeu? E aí logo depois também colocar alimentos saudáveis para a pessoa. Saladas, né, vegetais, legumes na alimentação, frutas no geral. O problema da dieta flexível que a galera pesquisa na internet é o quê? É comer besteira todos os dias e simplesmente bater caloria. Bater caloria funciona? Funciona, que nem eu te falei. Para você que quer emagrecer, você tem que fazer um déficit calórico. Aí a pessoa joga naqueles IAs da vida, eu quero consumir, sei lá, 1.000 calorias, né? E aí o cara come lá um hambúrguer de manhã, aí o cara na hora do almoço, aí o cara come um outro lanche à noite, bati minhas 1.000 calorias, pronto, estou em déficit calórico. Só que a gente, falando em nutrição, não é tão simples assim. A gente fala o quê? No valor nutricional agregado naquela alimentação. Então, quando a gente pensa em emagrecimento e em hipertrofia também, a gente não pensa só em caloria total, a gente tem que pensar em quê? Na qualidade daquele alimento, entendeu? Então, a dieta flexível, as pessoas confundem. Dieta flexível, você pode agregar alguns alimentos mais palatáveis, alguns doces, né? Que nem eu te falei, o doce de leite, por exemplo, sucrilhos, só que em algumas estratégias. E aí depois você volta com uma refeição um pouquinho mais normalzinha. Porque hoje o que a gente mais vê... hoje a internet, os YouTube da vida, tem dieta de todo tipo. Algumas são malucas. Nem me fale. Né? Outro dia eu vi a dieta da carne. O cara come uma semana inteira só carne. Não tem, mas só que o fundamento, a explicação científica disso, não vem no pacote. Só vem aquela propaganda, o cara lá. Teve a dieta do ovo, né, recentemente. A dieta do ovo. Teve muito cliente enchendo o meu saco. Nossa, é a dieta do ovo, Alex, é a dieta do ovo. Tive que pesquisar quem foi a influencer, né, que falou dessa dieta do ovo, que eu nem conhecia. Aí depois eu falei, gente, você não precisa comer tudo isso de ovo para você estar tendo resultado. Você pode simplesmente, eu falei ainda para as pessoas, eu acredito que essa pessoa está querendo vender alguma coisa, dito e feito. Depois de alguns meses, ela vendeu o suplemento dela à base de ovo. Então, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em São Paulo inaugurou uma lanchonete especializada, chama Egg. Em cima dessa aí, conceito, é tudo de ovo. Tudo ovo. Tudo, hambúrguer de ovo, com pão de ovo. Bom, senhores, é o seguinte, queridos, quem está assistindo a gente vai assistir. Está gostando do conteúdo? É bom, não é? Falar de nutrição, falar de como a gente está sendo bombardeado por, aspas, dietas milagrosas. Dietas milagrosas podem dar efeitos colaterais não controlados. Então, assim, às vezes você está emagrecendo, mas está tendo outro tipo de prejuízo dentro do seu organismo. Então, está gostando do conteúdo? Segue meu canal, dá like. E uma coisa que é muito importante para mim é os comentários. Porque o comentário me orienta, me ajuda a passar a pergunta, se for uma pergunta, para o convidado, ele manda para ele, depois eu respondo aqui para vocês. Então, tudo isso é muito importante. Vamos continuar a nossa conversa. Existe um melhor treino para emagrecer? Olha, Zé, eu falo que o primeiro treino para emagrecer, né, teve uma grande discussão também. Eu vou fazer crossfit emagrece. Eu vou fazer aeróbico emagrece. Agora a moda é a corrida, né, corrida de rua. Todo mundo está fazendo corrida de rua. Fazer corrida aqui emagrece. Eu sempre falo assim, qual a atividade física, quando alguém me pergunta, algum paciente me pergunta, qual é a atividade física que você gosta? Por quê? Porque a atividade física que a pessoa mais gosta é que ela vai aderir melhor.
entendeu? Então a atividade que você vai aderir melhor, aí a gente consegue pregar intensidade em cima disso. Tá? É a mesma coisa que as pessoas perguntam também com grande frequência. O que é melhor, Alex, para emagrecer? Esteira, bicicleta, escada ou elíptico? Eu falo aquilo que você conseguir evoluir melhor, é aquilo que você gostar mais. Né? Então, por exemplo, o treino aeróbio, né, em si, e o treino de musculação, ambos eles, você pode estar emagrecendo neles, desde que você consiga fazer de uma forma adequada, né? Você tendo um profissional do seu lado, conseguindo progredir carga, conseguindo progredir intensidade, tanto no aeróbio quanto na musculação também. Então isso vai te fazer emagrecer. Então não existe o melhor treino para emagrecer. Existe aquele treino que você consegue manter uma constância maior nele, né? Consegue ter uma adesão maior nele e você consiga pregar intensidade em cima daquela atividade, né? Aí, lógico, um profissional ali capacitado, ele vai conseguir dosar isso melhor para você. Né? Eu percebi, eu tô sem treinar há algum tempo, por uma questão de licença médica, mas no tempo que eu treinei, eu acho que depois nós vamos falar de idade sobre isso, mas assim, uma das coisas que eu percebi, e o personal que treinava, que vai estar um dia aqui com a gente, Thiago Soltero, teu amigo, é a questão de não ficar fissurado em olhar a balança. Exatamente. Porque quando você está ganhando massa muscular, você está perdendo massa, você está trocando. Então o teu peso tende a ficar estável. Eu estou errado? É assim, eu até tenho no meu consultório um exemplo lá que eu tenho meio quilo de gordura e meio quilo de massa muscular, né? Para as pessoas terem noção que ambos têm o mesmo peso, só que a gordura ela ocupa mais espaço, ali, mais volume naquela região. Então, assim, esse negócio que a gente fala que a gente faz uma troca é meio errôneo, né? A gente está falando dessa forma. Porque, assim, quando a gente ganha mais massa... Eu falei isso para um paciente hoje, inclusive. Quando a gente ganha mais massa muscular, a gente vai gastar mais energia para manter aquela massa muscular nova que veio. Qual é a nossa principal fonte de energia? Gordura. Então, assim, quanto mais músculo eu tenho, mais gordura eu vou estar consumindo para manter aquele músculo novo que veio. Entendi. Entendeu? Então, tem gente que fala assim, eu quero emagrecer. Fica lá 1-2 horas no aeróbio. Não vai emagrecer com tanta eficiência se você fosse linkar a musculação junto com o aeróbio. Então, assim, entendeu? Mal traduzindo você, musculação junto com o aeróbio emagrece. Emagrece mais do que só o aeróbio. Entendeu? Aí eu vou pro ponto do CrossFit. O CrossFit nada mais do que é... Não tenho nada contra, tá, pessoal? Vou deixar bem claro que eu sou a favor de todas as atividades, tá? Mas o CrossFit, ele é o quê? Ele é um treino aeróbio e resistido junto. É um treino de musculação e treino de cardio, porque eles correm, né? Aí daqui a pouco eles levantam peso, daqui a pouco eles estão lá fazendo um burpee, daqui a pouco eles estão fazendo abdominal, daqui a pouco eles estão levantando peso de novo, nada mais corda. Nada mais é do que ele está fazendo um treino de força, um treino resistido e um treino aeróbio junto. Por isso que o CrossFit emagrece. Agora, se você, eu não gosto de CrossFit, Alex, eu gosto da musculação, legal. Só que você vai fazer a musculação, o treino resistido e o treino aeróbio. Você vai estar emagrecendo também. Então, os dois eles têm que se casar, assim como a nutrição e o treino se casam também. Eu tenho duas perguntas aqui, mas não são, que de verdade são curiosidades e também eu acho que de muita gente. Tem idade para começar a treinar? Não. Tem idade para começar a fazer dieta? Também não. Se alimentar bem, não. Eu não gosto da palavra dieta, tá? Porque eu falo que dieta ela começa segunda-feira e termina sexta-feira. É verdade. Né? É o sextou, né? Então eu não falo que eu não gosto da palavra dieta, que a dieta assusta, né? Então eu falo de uma reeducação alimentar, se alimentar bem, né? Você está mudando o seu plano alimentar. Você acaba sendo um pouco psicólogo também. Também, né? A gente escuta muita coisa, né? Não, porque você deve atender clientes lá que falam assim, não, eu quero fazer dieta de segunda a sexta. No sábado enfiar o pé na jaca. Aí já nem é dieta. Não é dieta. Aí nós voltamos aqui, você acabou de falar, que é reeducação alimentar. Exatamente. Agora vamos falar de um outro assunto que também tem a ver. Creatina faz mal? Suplementação de creatina, ela não faz mal, tá? Já é comprovado cientificamente um dos suplementos mais estudados, né? É a creatina junto com a cafeína e o whey protein também. E é comprovado cientificamente que ela tem muitos benefícios e ela não faz mal à saúde. Aquele mito que falavam que a creatina dá pedra no rim e blá blá blá, isso é balela, isso já caiu por terra há muito tempo, tá? Então a creatina ele é um dos melhores suplementos,
tanto para emagrecer quanto para ganhar massa muscular, e tem outros benefícios também, neurológicos, enfim, tem vários estudos mostrando isso. Dentro dessa linha minha de conversar com você, é sobre essa história de tomar creatina mesmo quem não treina. Sim. É fato? É fato, é fato. Vou dar um exemplo aqui do meu pai. Né? Meu pai, ele não faz atividade física, faz uns alongamentos dele lá, que ele acha que é treino. Ele acha que está treinando. E eu prescrevi para ele creatina. Ele toma creatina e toma whey. Né? Meu pai é diabético, ele toma whey também e toma creatina. Existe o whey diet, é isso? Não, ele toma o whey mesmo concentrado, o que eu normal, prescrevo para ele, isso, porque não aumenta muito a glicemia dele, e eu uso como uma estratégia de refeição para ele de manhã, porque ele é um daqueles caras que não gostam de comer ali de manhã, de preparar o ovo de manhã e tudo mais, ele gosta de uma coisa mais prática. Então o whey protein nada mais prático do que o whey, né, um suplemento. Então eu deixo ele como estratégia e vem dando muito certo. Entendi. E dentro dessa linha de dieta, de cardio, essa coisa toda, você tem alguma restrição à bebida zero, em geral? Não. Refrigerante, suco zero, Clyde, sei lá, acabei de fazer propaganda aqui. Você tem alguma restrição quanto a essas coisas? Não. O único problema que eu falo assim, bebidas... Saudável não é, né? Saudável não é. Bebidas zeros no geral, pensando em caloria, em resultado, não tem problema nenhum. Tá? Então você está consumindo ali, por exemplo, um copo de Coca zero, vamos dar dando uma propaganda aqui também, um refrigerante zero. Isso, um refrigerante. Você tomando um refrigerante zero ali no teu almoço, mais um copinho de refrigerante zero no seu jantar, isso não vai te fazer mal. O problema é você trocar a água, vamos voltar para o papo da água, trocar a água pelo refrigerante. Okay. Aí vai te trazer problema lá na frente, né? Porque ele não tem caloria bacana, mas não é saudável também. Entendeu? Não é, então você consumir ele em excesso, em grandes volumes no dia, ele não vai te fazer bem. Então assim, eu sempre aquela porcentagem que eu falei, 70% ali, 75% água, e o restante você pode beber bebidas zero, sucos, chá zero, refrigerante zero, não tem problema nenhum, pensando em resultado, em emagrecimento no caso. Eu também, até na minha vida particular, e já vi essa discussão, fruta, suco de laranja versus comer a laranja. É melhor beber ou comer? Comer, sem sombra de dúvidas. O suco de laranja perde em relação ao que parte da laranja. Sim, primeiro que a gente não consegue ter um cálculo exato de quantas laranjas eu tô consumindo naquele copo de suco. Tá. Né? Okay. Então, você comendo a laranja, além dela ter mais nutriente, tem mais fibra, ela vai te trazer mais saciedade do que você tomar um copo de suco. Aí eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou pegar um copo de 200 ml de suco de laranja e vou dar para você. E vou dar uma laranja para você comer. Aí você fala, beleza, vou comer a laranja, vou tomar um copo de suco. Aí eu falo assim, Zé, tu consegue tomar mais um copo de suco? Consigo, numa boa. Consegue comer mais uma laranja? Eu acho que mais uma já tá bom, porque eu já tô saciado. Mas se eu te der o terceiro copo de suco, tu bebe. Se tiver calor então, opa, cai lindo, né? Só que aí você não sabe quantas laranjas você está consumindo porque ela não te dá saciedade, porque ela reduz a quantidade de fibra dela. Então também. vamos lá, um exemplo prático. 3 laranjas aqui para eu comer e um copo de suco. Esse copo de suco, que pode ter as 3 laranjas, né? Pode ser que sim. Ele tem menos qualidade nutricional do que eu comer 3 laranjas. Com certeza. Entendi. Por causa de fibra. Por causa de fibra, nutrientes, porque quando ela passa pelo processo de trituração, você acaba perdendo alguns componentes dessa fruta, não só a laranja, como outras frutas também, tá? Então, preferencialmente, eu sempre falo para os meus pacientes isso também. Preferencialmente, coma a fruta, ao invés de você estar tomando suco. Como a gente tem já uma vida com bastante experiência em muitos assuntos, essa questão da frutose. Frutose aumenta a glicemia? Aumenta. Ela, mal comparando com açúcar, ela tem efeitos semelhantes? Efeitos semelhantes, ainda mais dependendo da quantidade que você for ingerir, né? Então, assim, dependendo, vamos falar da frutose da fruta mesmo, né? Isso. Dependendo da fruta que você consome, né? Vamos falar de um diabético que vai estar consumindo uma determinada fruta. Ela acaba subindo muito a glicemia também. Então, tem algumas frutas para quem é diabético que tem que tomar muito cuidado, tá? Então, por exemplo, uma fruta que eu sempre falo que é uma fruta que todo mundo acha que é inofensivo, só que ela sobe muito a glicemia, é a uva.
né? Então a pessoa vai lá e come, é uvinha, não tem nada. A uva, além de ter bastante caloria, ela tem bastante frutose, tem bastante açúcar. Ela sobe muito a glicemia do diabético. É sinônimo de açúcar dentro da linguagem nutricional. Exatamente. Entendi. Agora, uma fruta muito elogiada, que eu pelo menos ouço, abacate. Depende, né? O abacate ele é rico em ômega 9, é uma excelente fruta também, gorduras boas ali nela. Só que vamos voltar para a parte do emagrecimento. Uma pessoa que está buscando emagrecimento, dependendo da quantidade de abacate que ela consome ali no dia, vai subir muito a caloria dela, porque é uma das frutas mais calóricas que tem também. É mesmo? Abacate, manga, é uma das frutas mais calóricas que tem. É que nem eu falo para as pessoas, é melhor você comer um abacate do que você comer uma barra de chocolate. Tá. Né? Vai te trazer mais benefícios do que malefícios. Só que tem que ter moderação. Então tem que tomar muito cuidado para quem busca emagrecimento, a quantidade de abacate que ela vai estar ingerindo no dia. Olha, a tua área é uma área muito interessante. Eu estou vendo aqui nas coisas que eu mais ou menos pensei em te perguntar. E só para complementar, Zé, aqui, não imagina, eu que peço desculpas. Para complementar aqui, que nem a gente falou da caloria do abacate, né? Um alimento muito bom. Só que, por exemplo, vamos voltar para a parte do diabético. Né? É uma excelente fruta para um diabético, por exemplo, porque ela não sobe a glicemia. Olha. Então não significa que uma fruta que tem um pouco mais de caloria, que ela vai ter uma quantidade alta de glicemia. Entendeu? São coisas distintas aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente fala que a nutrição não é uma coisa tão simples assim, igual as pessoas acham que vamos contar caloria que eu vou estar emagrecendo, vamos contar caloria que eu vou estar ganhando massa muscular. Não é só contar caloria, a gente tem que pensar no valor nutricional de cada alimento que a gente vai estar ingerindo. Então assim, o abacate é uma fruta calórica, entretanto, para um diabético não sobe tanta glicemia. Entendeu? É melhor comer o abacate do que a manga. Com certeza. No caso do diabético, sim. A uva, então, nem se fala. A uva nem se fala. Uma banana, então, passar longe de diabético. Verdade? A banana sobe muito a glicemia. É uma das frutas que dá mais pico glicêmico, é a banana. Jura? Sim. Aí por isso que normalmente o diabético ele come a banana com o quê? Com mistura com uma fonte de fibra. Né? Comer banana com aveia, banana, porque aí a aveia, a fibra, ela segura um pouquinho essa glicemia para não dar esses picos. Olha, eu de verdade, eu sem ele perceber, eu acabo me consultando. Porque eu adoro comer banana. Eu adoro. Vou cobrar. Talvez seja a minha fruta preferida. E qualquer banana, de qualquer tem prata, maçã, tem umas bananas, nanica. tem algumas bananas que tem mais glicemia, mais frutose do que outras. Por exemplo, banana nanica, até quando você consome ela, você sente que ela é um pouquinho mais doce, né? Então ela sobe um pouco mais a glicemia realmente. Então depende da banana também, mas quase todas as bananas têm esse pico de glicemia. Senhores, meus convidados, eu tô aqui vendo que eu tenho que rever muitas coisas. Acho que eu preciso marcar uma consulta com meu amigo aqui. Vamos continuar, vai? Porque eu vou sair daqui com outros pensamentos. Vamos derrubar alguns mitos aí. Muitas coisas que eu gosto estão sendo criticadas aqui, mas a gente está aqui para aprender e para mudar. Eu tenho 70 anos de idade. Eu treino. Aí que é a pergunta que eu vou engatar agora. Eu te perguntei há pouco atrás sobre a idade para começar a treinar, musculação, academia e tal. O idoso, eu vou te perguntar como informação que eu recebi. É muito importante para o idoso fazer musculação mais que o aeróbio? Com certeza, porque assim... Que o idoso vai andar, vai para a praia, anda para cá, anda para lá, mas não faz nada de musculação. Porque a perda de massa muscular, né, conforme vai chegando a idade, ela é muito grande. Se a pessoa, o indivíduo não se cuida desde novo, né? Então, conforme você vai ficando mais velho, você vai perdendo essa massa muscular. Por isso que a gente fala assim, que dependendo da idade, é muito difícil você ganhar massa muscular, né? Tem esse mito também, que na realidade eu tenho uma cliente, inclusive, que eu falo que ela é totalmente fora da curva. Ela tem 68 anos, né? E ela ganha massa muscular assim toda vez que eu vou reavaliá-la, né? Toda vez que eu vou fazer avaliação com ela, ela está sempre aumentando a massa muscular de pouquinho, lógico. Não é que nem uma menina de 20 anos, mas ela sempre está evoluindo ali
no grau dela, né? Por quê? Porque é uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que sempre está fazendo atividade física, não faz só musculação, faz outras atividades também no dia a dia, mas o idoso nada mais é do que aquele indivíduo que eu falei lá no início. Ele tem que fazer o aeróbio sim, que tem que melhorar o sistema cardiovascular dele, só que ele tem que fazer musculação também, porque a musculação é muito importante para não degenerar essa massa magra dele. Entendi. Assim, dentro dessa linha de nutrição, essa coisa toda, hoje em dia, você entra numa farmácia, encontra trocentas marcas de suplementos e vitaminas. É vitamina B12, agora estou falando em, sei lá, vitamina A, complexo vitamínico, de A a Z, seja o que for. O que a gente come no dia a dia, dentro de uma dieta ou de um plano de reeducação alimentar adequado, supre a nossa necessidade de vitamina? Deveria, mas não. Não? Não. Deveria, mas não. Por exemplo, vamos dar uma suplementação que eu gosto de prescrever para os meus pacientes, né? Ômega 3, né? Que é uma gordura boa que a gente encontra no peixe, por exemplo, né? Aí eu vou te perguntar, Zé, o certo para a gente estar consumindo ali de vitamina, de ômega 3, de vitamina 3 ali, teria que consumir pelo menos 3 vezes peixe ali no dia, durante a semana. Durante a semana, umas 3 refeições ali teriam que ter peixe. Você come essa quantidade? Não. Não come. Ninguém come. A maioria dos brasileiros não consome, não tem o hábito de consumir peixe. Então é uma suplementação que eu sempre estou agregando ali nos meus pacientes. Sempre tem um déficit de ômega 3. Sempre tem um déficit de ômega 3. Vamos fazer uma outra análise aqui. Se você faz o teu exame de sangue, a grande maioria, isso eu falo para os meus pacientes quando vem trazer o hemograma para mim, que eu sempre peço. Está em déficit de quê? Vitamina D. Mas eu pego sol, Alex, não sei o quê, mas sempre está em déficit de vitamina D. Aí o médico vai e prescreve mais um suplemento de vitamina D para esse indivíduo. Então, assim, não dá na alimentação ou na atividade física você pegar sol, tá suprindo todas as vitaminas que nós exigimos ali. Então, assim, suplementos que eu sempre gosto de prescrever para os meus pacientes, assim que eu falo que é uma prescrição no escuro, quando a pessoa não me traz nenhum tipo de exame, né? Para saber qual vitamina realmente que ela está necessitando. Multivitamínico, né? E o ômega 3. Né? Aí o ômega 3 normalmente eu não passo para todos. Eu faço na anamnese, na entrevista que eu faço com o meu paciente, eu vejo mais ou menos os hábitos alimentares dele, mas a grande maioria eu prescrevo o ômega 3 ali para ele. Uma outra vitamina que eu sempre escuto e vejo falar, vitamina B12. É uma vitamina que também a gente não consegue suplementar? A gente consegue suplementar a vitamina B12. Com alimento. Mas é muito difícil, né? A vitamina B12, por exemplo, é uma vitamina que eu gosto de prescrever quando eu vejo o exame bioquímico da pessoa, porque não é todo mundo que tem déficit de vitamina B12. Entendeu? Exato. Então é uma das vitaminas que eu gosto de olhar o exame da pessoa, ver se realmente a pessoa tem necessidade de estar consumindo a vitamina B12 para poder fazer a prescrição. Todo mundo já fez exame de sangue, já fez hemograma, eu faço check-up todo ano. Hoje, quando você pega o resultado do exame, está lá o valor de referência. Da tua valor B12 e está a tua referência. E eu vou falar da B12. Está lá, fala até 900. Você tem que trabalhar o teu corpo, a tua suplementação, na média ou buscando o pico mesmo de vitamina no corpo? Sempre estando na média, mas aí vou falar dos exames de novo bioquímicos, tá? Que é uma coisa muito interessante também. Não adianta a gente dar um diagnóstico para o paciente usando apenas um valor de referência dos exames, tá? Então a gente tem que olhar o exame num contexto geral, porque às vezes uma coisa é ligada à outra, tá? Então assim, não adianta você olhar, por exemplo, vou falar da parte de treinamento, tá? Quando o indivíduo ele faz um treino muito intenso, muito exaustivo, e ele vai fazer um exame de sangue no dia seguinte, normalmente a CPK, a creatinina dele dá um pouco elevada. Se você olhar isso às cegas, sem ver o histórico do indivíduo, você vai falar assim, nossa, ele pode estar tendo algum problema renal. Só que você fala assim, peraí, vou olhar a ureia da pessoa. Aí tu vai ver o exame da ureia da pessoa, tá tudo ok. Então tu fala assim, não tem problema renal nenhum. Aí tu fala assim, o que aconteceu por aí a tua creatina, a tua CPK tá muito elevada? Eu treinei um dia antes. Então tem relação. Quando você faz atividade física intensa, normalmente esses marcadores eles acabam elevando. Tô dando um exemplo apenas, entendi. E isso pode ser também em outros exames, tá? Por exemplo, o cara chega para mim e fala assim, a minha testosterona tá baixa.
por exemplo. Aí tu fala, legal, mas deixa eu ver outros marcadores, se é apenas esse hormônio que está baixo, a testosterona, que o homem é direto ligado na testosterona, né? Ah, minha testo está baixo, já linka a testosterona com desempenho esportivo. E não necessariamente é só a testosterona o marcador que tem que ser avaliado. A gente tem que ver o cortisol da pessoa, a gente tem que ver o T3, T4, TGO, TGP, então a gente tem que ver todos os hormônios ali para ver se estão todos ajustados, não só apenas a testosterona, entendeu? Entendi. E consequentemente o colesterol também, porque o hormônio ele é um tipo de colesterol, então a gente tem que ver tudo isso para poder prescrever alguma coisa. Você tocou no assunto de testosterona. Vamos falar um pouco de mulher. Uhum. Você deve estar atendendo teus pacientes, com certeza, se não tem, vai ter ou já teve, mulheres que começaram a entrar na menopausa. Até onde entendo, a menopausa causa um monte de transtornos hormonais. Sim. Não é verdade? E deve, de alguma maneira, também modificar o resultado de exames, essa coisa toda. A mulher com menopausada, essa coisa toda, ela precisa também de suporte nutricional, de reposição. Bom, eu não vou discutir que reposição de hormônio com você, mas assim, a nutrição colabora para o desconforto, climatério, menopausa, para a mulher? Com certeza. A nutrição é diretamente ligada à melhora desse quadro da mulher. Só que a gente pode falar sim de hormônio, tá? Normalmente as pessoas têm esse preconceito, eu falo, né? Quando a gente fala de hormônio, a pessoa tá tomando bomba. Não, calma aí. O hormônio nada mais é do que uma medicação. Tá? É que normalmente as pessoas de hoje em dia estão utilizando os hormônios para fins estéticos, tá? Mas o hormônio nada mais é do que uma medicação. Então, mulheres depois dos 40 anos podem sim fazer o uso de hormônios para estar melhorando esse quadro. Okay. Não só esse, como outros também. Tá. Por exemplo, lipedema, já tem mulheres utilizando alguns tipos de hormônio para melhorar esse quadro de lipedema. Assim como mulheres que... eu falo que a mulher passou dos 40, mulher já é uma bomba de hormônios, né? Mulher passou dos 40, já começa a ter mais alterações ainda. Então, pode sim estar prescrevendo alguma, lógico, um médico ali tendo um controle, fazendo exame de sangue, tudo bonitinho. Pode sim estar prescrevendo hormônios para essa mulher que ela vai estar melhorando o quadro dela hormonal, com certeza, tá? É que a gente hoje, infelizmente, tem esse preconceito. A gente fala de hormônio, fulano tá tomando bomba. Bom, peraí, mas o hormônio é uma medicação. Se estiver sendo controlada certinho, com a quantidade exata, né, sem abusos para aquela mulher, vai estar melhorando o quadro dela com certeza. E a nutrição ela é linkada junto com isso também. Você acabou de falar uma palavra que é meio falada em academia, os bombados. Tem muita gente que faz uso indevido do hormônio. Sim. Né? Vamos batizar, entre aspas, o hormônio usado como uma droga para dar efeito muscular, ganhar massa muscular, não sei o quê. Isso faz muito mal, né? Com certeza, ainda mais se você não tiver um controle ali de um médico, tá fazendo todos os exames certinhos. Aquele negócio, se você não tem necessidade de estar fazendo uso, não tem por que estar usando, né? Então, assim... Mas é aquela coisa quase que da vaidade, estética, né? Lógico. Estética. E hoje, Zé, a gente tem que falar assim, eu gosto de falar isso abertamente, né? Inclusive para os colegas também, profissionais da área, porque não tem como a gente tapar os olhos para isso hoje. Tá? Não tá. Não tem como, não porque tem. Assim, você entra numa academia hoje de musculação, 90%, tá? Eu tô falando isso porque eu já trabalhei dentro da academia de musculação, já fui professor lá, então eu sei o que eu tô falando, porque eu conversava com as pessoas. Então 90% daquelas pessoas que estão ali, elas estão usando hormônios. E se a gente tapar os olhos, nós como profissionais, eu estou falando, professor de educação física, nutricionista, fala assim, não, eu sou contra e eu uso, o cara ele não vai falar para você, ele vai chegar pro amigo dele bombado, né, que está fazendo uso também, e vai se consultar com ele. E aí que vai dar merda. Desculpa a palavra. Não, um podcast é conversa. Nós estamos tomando um café aqui. Então, a merda não tem problema nenhum. Merda não é palavrão. Não, merda não é palavrão. Merda é fazer o que eles estão fazendo. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo para os meus colegas profissionais também, para não serem engessados nisso, né? A gente poder ter uma mente mais aberta. Se o teu colega ou se o teu aluno, se o teu paciente chegar para você, falar do uso, que tem interesse em estar fazendo o uso, conversa com ele, fala. Então, para você falar, você tem que estudar.
também, para você saber o que realmente isso acontece, né? Então você falar dos riscos que pode estar ocasionando a ele. Primeiro, qual é o teu objetivo, né? Eu sempre, quando algum cliente vem chegar para mim e fala assim, qual é o teu objetivo? É só fins estéticos? É. Legal. Você tá comendo direito? Tô. Tá treinando direito? Tô. Então, legal. Estagnou? Não tá tendo mais resultado? Não. Legal. Agora procura um médico. Quem sabe ele pode prescrever alguma coisa para você. Porque assim, ganhar massa muscular dentro do critério de saúde não é fácil. Não é fácil. Aí eu me caio numa outra pergunta. É lógico que eu acho que eu sempre treinei, aliás, já treinei sem profissional me ajudando, e como eu errava, eu saía do treino doído, machucado, seja o que for. Depois de 5, 6 anos treinando com personal, eu vi como melhorei no meu rendimento. Porque eu vejo muita gente que pega o papelzinho nas academias e vai para treinar e não quer nem, vai lá e treinar, tem que fazer 30 disso, vai lá e pum. Aí quer fazer resultado, bota mais peso, acaba tendo lesão, né? Então a importância de um profissional, tanto na nutrição como na área de treinamento, é muito importante. Eu tenho uma passagem que eu sempre comentei lá na academia, que quando houve a pandemia, antes de começar a pandemia, eu via muita gente lá na academia marombado, bombado mesmo. Ficamos quase 2 anos aí nessa pandemia. Eu me lembro de ter visto esses mesmos caras, depois da pandemia, magrinhos. O bracinho murcho, não sei o quê. Quer dizer, o hormônio também não segura aquele resultado, né? Ele é consumido. Exato. Se o cara não continuar consumindo aquilo, ele vai... E vira um vício, né, Zé? E vira um vício. Vira um vício, o cara vicia. O cara não podia treinar, mas também não tomava hormônio. Sei lá o que aconteceu, que os caras diminuíram de assim, tamanho. Infelizmente, eu falo até por mim mesmo, né? A gente sempre procura o mais fácil. Né? O mais rápido. O mais rápido, o mais fácil. Eu quero logo isso, né? Então, eu vejo isso muito nos meus atendimentos. A pessoa chega pra mim, em quanto tempo tu acha que eu consigo emagrecer? Fala assim, pô, mas peraí. Você tem 1 mês para me emagrecer. Você nem começou, cara, né? Tipo, você nem deu início. Há quanto tempo você levou para ganhar tudo isso de gordura? E você quer perder em 2 semanas, né? Ou, enfim, massa magra, a mesma coisa. Então, assim, a pessoa ela quer buscar o fácil. E normalmente o mais fácil é o quê? A pessoa quer usar o hormônio porque acha que vai dar um resultado mais fácil, só que a pessoa não chegou no seu limite ainda da dieta e do treino. É aquilo que eu falo, você está treinando direito? Você está fazendo dieta direitinho, sem erros? Teve resultado? Estagnou? Então, quem sabe você está apto a estar fazendo uso de algum tipo de hormônio? Lógico, tendo acompanhamento médico. Agora, assim, a pessoa não está fazendo nada, a pessoa não está fazendo uma dieta certa, a pessoa não está treinando direito, tá lá que a gente brinca aí na academia, né? Tá treinando fofo, né? Não está treinando direito, e aí o cara quer tomar, se entupir de hormônio, e é aí que vai dar o problema, que a pessoa vai estar se entupindo de hormônio, né? Não vai estar utilizando aquela quantidade de hormônio que ela está ingerindo, vai estar se alimentando mal, né? Geralmente é o fígado que paga a conta, né? O fígado, até o próprio coração, porque a pessoa não consegue... O que acontece? Vai aumentar a tua pressão arterial, dependendo do que a pessoa está tomando, né? Ela acaba aumentando a pressão arterial, a pessoa não tem nenhum controle médico para ver como é que é a pressão arterial dela. Às vezes nem sabe o histórico familiar, se tem ou não algum problema cardiovascular, não faz exame, né? Por isso que eu falo assim, que nós, como profissionais, nós temos que ter a mente um pouco mais aberta, e quando o nosso paciente ou aquele colega de treino chegar para falar sobre, a gente tem que abrir a mente dele também e falar assim, legal, você quer fazer isso? Só que tem que tomar cuidado com isso, isso e isso, e falar os resultados e falar os malefícios que aquela droga pode trazer para ele. Tá ciente disso? Quer pagar o preço? Vai com Deus. Né? Não vai comigo. Não vai comigo. Vai procurar um médico lá que ele vai te prescrever direitinho. Agora, eu tenho 3 questões aqui. A última polêmica eu vou deixar para o final. Pré-treino, cafeína, essas coisas que vendem em loja de suplementos, tem regra para tomar? Tem, claro. Eu experimentei o pré-treino uma vez. Sim. Não me dei bem. E vai muito do indivíduo, né? Por exemplo, eu vou falar da cafeína só. Que a cafeína é um dos suplementos mais estudados também e que realmente mostra que melhora a performance do indivíduo, tá? E aí, normalmente, a Anvisa ela prescreve ali uma quantidade de cafeína de 250 mg a 420 mg de cafeína numa cápsulazinha, tá? Eu vejo pessoas que abusam, acabam utilizando mais de uma cápsula ali de cafeína para estar fazendo uso do treino.
O problema do pré-treino, aquele que é em pó, que não tem só a cafeína, tem a taurina, tem betalanina, tem outros componentes ali dentro, é a quantidade de cafeína que vai ter ali dentro que a gente não sabe qual que é. Tá marcado lá no valor nutricional, mas às vezes o cara faz o quê? Ao invés de o cara usar 1 scoop, o cara vai usar 2, 3, porque ele se acha fortão, vai fazer um treino de perna e tal, e é ali que vai dar problema. Hoje em dia eu vejo muitas mortes no fisiculturismo pelo uso de estimulante, não pelo uso do hormônio. Tá? Então, o estimulante também mata. O estimulante mata muito, mais mesmo? do que o hormônio. Então o indivíduo ele acaba abusando nos estimulantes, e aí o cara já faz o uso de hormônio, já tem um pezinho ali também. Aí quando o cara entra em óbito, a mídia vai falar o quê? Entrou em óbito porque ele faz o uso de hormônio. E às vezes não, foi por causa do uso de estimulante. Olha. Entendeu? Então assim, o cara acaba abusando no uso de pré-treino, por exemplo, que tem uma quantidade enorme de cafeína, de betalanina, de taurina, enfim, outros componentes. Às vezes o cara vai para uma baladinha lá, que seja, vai tomar um energético, que já é um outro estimulante, uma vodka misturada com energético. E aí mais um Viagra. Aí o cara quer fazer o que também é comum hoje no treino, o cara fazer o uso de Tadalafil. Tadalafil, eu uso diário de 5, eu vejo gente tomando 10. Mas tá falando de jovens? Tô falando de jovens. E eu vejo muito fazendo uso de Tadalafil de 5, de 10. Aí o cara chega no sabadão, aí o cara fala assim, vou fazer um treino de sábado, ao invés de eu tomar 5, eu vou tomar 15. Na cabeça do cara, ele acha que vai dar bom aquilo ali. E aí é aquele combo, né? É o combo, é o combo da desgraça. Olha, as pessoas, esse conteúdo de hoje está muito interessante, porque as pessoas de verdade estão se colocando em risco de vida, achando que vão ter resultados bons. Pode até ter o resultado visual, mas o tempo de qualidade de vida vai diminuir muito. Lá na frente paga, né? Vai vir uma conta pesada. Exato. Agora, para a gente ir meio caminhando para o final, uma coisa que eu escuto muito, está muito na moda. Injeção. Ozempic, eu vou falar de duas. Ozempic e Mounjaro. Funciona? Funciona. É só espetar e tá emagrecendo? Não, funciona. Assim, mais uma vez, preconceito, né? Então, assim, o Ozempic, o Mounjaro, ele é um medicamento para quem não sabe, ele é um medicamento para quem é diabético, né? E um dos efeitos colaterais deles é um enjoo, né? A falta de apetite, por isso que ele emagrece, entendeu? Então, assim, um dos efeitos colaterais deles são esses, né? O mais conhecido foi o Ozempic, que hoje em dia você encontra várias canetas do Ozempic, chegou a ficar em falta há um tempo, por isso que entrou o Mounjaro, que é um pouco mais em conta até, mas eu vejo muitas pessoas fazendo uso dele. É aquele negócio que eu falo, Zé, é uma medicação, né? Eu não sou a favor, mas também não sou contra o uso, tá? É aquele negócio, você é uma pessoa obesa, sedentária, você não consegue caminhar por 10 minutos na esteira porque você já está muito cansado devido ao teu sobrepeso, eu acho interessante você estar fazendo o uso dessa medicação, ou até mesmo quem está com uma esteatose hepática, por exemplo, já vi médicos prescrevendo para clientes meus o Ozempic porque ele estava com uma esteatose hepática ali. Esteatose hepática, só para, de verdade, adaptando, tentando explicar um pouquinho mais, que é técnico, né? Especialista. É a famosa gordura no fígado. Gordura no fígado, exato. A pessoa está com a gordura no fígado ali, e aí o médico lhe prescreve o Ozempic justamente para a pessoa estar reduzindo a quantidade da comida dele, e depois de um tempo eles vão desmamando para a pessoa estar fazendo um controle alimentar junto. O grande problema é o quê? É que as pessoas estão usando desenfreadamente, sem controle e sem acompanhamento, tá? E mais uma vez a mesma coisa do uso do anabolizante, do hormônio. A pessoa não está tendo um acompanhamento adequado. Então a pessoa começa a fazer o uso da caneta, né, que a gente chama a canetinha do Ozempic ou do Mounjaro. A pessoa perde peso naquele período que ela está utilizando essa canetinha. Quando acaba, o apetite volta, a fome volta. E a pessoa não tem uma dieta ajustada, não tem uma dieta controlada e a pessoa não faz atividade física. Entendi. Aí o que acontece? O peso volta. E volta às vezes dobrado. É mesmo? Já vi casos já assim, de pacientes inclusive, que fizeram uso da caneta e depois vieram com o peso dobrado porque não seguiam uma dieta. Eu estava, por isso que está sendo muito bom bater esse papo com você. Essas canetinhas que são, no final, foram criadas para diminuir glicose, para diabéticos, controle de glicose, ela tem o efeito colateral que você mencionou agora. Então, não é que ela tira a fome,
Você que não tem vontade de comer. Você não tem, ela vai inibir porque ela te dá esse enjoo, você não tem vontade de comer. De verdade, ela não foi feita para emagrecer. Agora eu estava até pesquisando sobre isso, o Ozempic, o Mounjaro não, mas o Ozempic agora tem outras canetas com fins, né? Eles fizeram outras doses com fins para emagrecimento. Então, dependendo da concentração que você compra ali, ela não vai ser eficiente para um diabético, por exemplo. Sim. Né? Mas para a pessoa que procura emagrecimento, ela vai ter eles estão aproveitando... Aproveitaram a maré o ali. efeito colateral. Então, daqui a pouco a gente vai chegar numa farmácia, vai ter um estojinho com... esse é para emagrecer, esse é para diabetes, esse aqui é para crescer cabelo. Grossamente falando, basicamente é isso, né? E aí... Que maluquice. E assim, o grande... que nem eu falei, eu não sou contra, mas não sou a favor. Porque assim, se a pessoa, que nem eu te falei, nesse quadro de obesidade, a pessoa tem dificuldade de emagrecer, a pessoa começa a fazer a utilização da caneta, desde que ela já tem um nutricionista ali como base para estar dando suporte para essa pessoa, quando voltar o apetite, quando ela desmamar da caneta e quando voltar o apetite dela, vai ter aquele nutricionista aí dando suporte para ela. Falar assim, não, você vai comer isso, essas quantidades. Aí a pessoa vai ter um reganhozinho de peso, mas normalmente é o ganho de massa muscular. E ela vai continuar tendo emagrecimento. Por quê? Porque ela já consegue andar na esteira, porque ela perdeu aquela obesidade, ela está mais disposta. Porque assim, nada mais Zé, para a gente dar continuidade na atividade física do que o próprio resultado, né, que motiva a gente. Então assim, por que você continua treinando? Porque eu estou vendo resultado. Se eu estou vendo o resultado, eu gosto do resultado, de me olhar no espelho bem. Então a pessoa que é obesa começa a emagrecer, começa a ficar feliz com aquele resultado e a pessoa quer buscar mais. Então assim, você fazendo atividade física, eu acho que essas canetinhas, elas são boas para isso, para dar esse start inicial, aquele gatilho inicial da pessoa, e aí depois tem que ter bons profissionais para dar esse suporte para ela, e lógico, ela tem que buscar isso também, para a pessoa estar conseguindo continuar tendo essa perda de peso e continuar tendo esses resultados. A frequência de treino em academia tem algum número? Dias? Eu sempre falo assim, né? A gente tem a semana 7 dias, né? Aí eu sempre falo assim, a gente tem que ganhar mais do que perder. Né? Eu brinco com os meus pacientes. Então, se a semana tem 7 dias, eu não falo só de musculação. Aí eu falo de atividades no geral. Quantas atividades físicas você faz no geral nesses 7 dias? Né? São 2 só e o resto tu fica em repouso, basicamente, só trabalha, casa e mais nada? Então você está perdendo. Se você faz 3, você está ali no meio termo. Né? Então eu sempre falo que você tem que ganhar mais do que perder. Então tentar fazer o máximo de atividade física, no caso, manter o seu corpo mais em movimento, do que você estar em repouso ali constante. Eu vou tentar, e você vai me corrigir, vamos pegar uma pessoa que faz atividade física. Faz atividade física. Ela tem que tomar creatina. Estou entendendo que é bom todos os dias. Mesmo até aquele dia que ela não treina, que tem gente que associa a creatina ao treino. Sim. Whey. A gente fala whey porque é uma fórmula pronta. Mas existem os wheys caseiros, vamos dizer assim. Sim. Você consegue fazer um whey em casa sabendo fazer uma Olha, fórmula? Zé, eu falo assim, os suplementos, o whey protein eu nem colocaria como totalmente necessário. Tá? Eu entraria com a creatina. Se você tem uma alimentação adequada, ajustada, você come direitinho, não tem necessidade de você estar entrando com whey protein. Tá? Algumas fases da minha dieta mesmo que eu faço, algumas estratégias que eu utilizo. Eu tento. Falo que eu tenho um plano alimentar ali também, né? Então eu sempre vou fazendo algumas estratégias que eu falo assim que tem muitas coisas que eu passo para os meus pacientes que eu testo em mim primeiro para ver se dá certo, né? Então, tanto no treino quanto na parte alimentar também. Então, tem algumas coisas que eu faço que eu não utilizo suplementação de whey, entendeu? Eu só acrescento na alimentação mesmo. Tá bom. Bom, senhoras, meus amigos, meus seguidores, eu achei essa conversa sensacional. Dá para fazer mais uma em tempo. Dá para ter 2 entrevistas dessas, até 3, que é tão interessante. Então eu queria agradecer muito a presença aqui do Alex. Se você quiser se despedir, Alex, fica à vontade, por favor. Obrigado pelo convite, Imagina. Zé. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Espero que
tenha sanado algumas dúvidas, ter alguns mitos caídos por terra, né, com essa entrevista. Que nem a gente fala que falar de nutrição e falar de treinamento é uma coisa que acho que todo mundo sabe um pouquinho, né? Então, todo mundo tem aquela curiosidade, só que tem muita gente que comete alguns erros ainda. Então, assim, espero ter ajudado vocês aí que estão assistindo aí de casa, espero ter te ajudado também um pouco. Bastante, mais do que você imagina. E podem contar comigo aí, podem me seguir nas redes sociais, eu sempre estou trazendo um conteúdo ali importante da área, tanto de nutrição quanto de treino. Então, fica aí meu convite para vocês estarem me seguindo também e tá seguindo o canal do Zé aí também, que é um canal muito interessante. Zé Café. Zé Café, tem muitos conteúdos interessantes e importantes. Obrigado. Então, assim, senhores, mais um episódio do Zé Café. Gostou do conteúdo? Eu faço isso de coração. Eu gosto muito do que eu faço. Eu quero isso, agregar informações. Eu sempre falo isso e vou repetir sempre. Eu tenho que ter qualidade naquilo que eu apresento. Então, gostou? Faz um joinha, dá um like, segue meu canal, compartilha o vídeo. Essas coisas são importantes, porque de verdade, passar informação boa, de qualidade, é muito importante. Se você entrar hoje na internet, você vai achar um monte de coisas, boas e más, dietas milagrosas, coisas fantásticas, não sei o quê, que você não tem uma orientação profissional. Consulte um profissional, procure um especialista, no caso aqui o Alex, nutrição. É importante, a gente come e morre pela boca muitas vezes. Cuidado com aquilo que você come, aquilo que você se alimenta. Muito obrigado. Estou encerrando aqui mais um podcast Zé Café, pedindo novamente, me sigam, se inscrevam no canal e muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite.